Olá, pessoal, que bom ter vocês aqui no terceiro dia da série sobre o livro 168 horas, você tem mais tempo do que imagina. Eu estou aqui num lugar diferente, que é o escritório que eu montei aqui em casa em São Paulo, minha varanda ali está ocupada, mas vamos lá, terceiro dia e mais uma dica do livro para vocês. Pode ter certeza que ao final dessa série, com a aplicação prática desses métodos, você vai virar o ano muito mais produtiva, muito mais leve e com total controle do seu tempo. Ontem nós falamos sobre o mito do não tem tempo, né? E como que, na verdade, você tem tempo sim para tudo que é prioridade. Então, será que você gasta tanto tempo assim com essas tarefas mesmo? Será que o tempo de lazer, no final das contas, é tão reduzido assim? E aí, quem que já começou a fazer a planilha do próprio tempo? Me conta aqui nos comentários, que era a tarefa de ontem. E eu não quero ninguém com medo de fazer, porque vai ver que está lá se dando desculpa esfarrapada, tá? Se você não quiser, você não precisa contar o resultado para ninguém. Eu ia adorar saber, claro, mas eu guardo segredo. Então, não precisa sair por aí falando, sabia quando eu te falava que eu não tinha tempo? É porque eu trabalhava muito, na verdade, eu estava só me enganando e dando desculpas. Não, gente, ninguém precisa falar isso, você não precisa contar seu resultado, mas faz essa análise sim, tá? Não precisa ter medo, não precisa ter medo do resultado, você precisa saber a resposta. Você precisa saber exatamente com o que você está gastando tempo para começar essa mudança na sua vida. E afinal, né, o que é mais importante para você do que a sua própria qualidade de vida? E passando então para a segunda dica que eu quero passar para você, e nós vamos falar sobre suas competências e o seu trabalho certo. Em primeiro lugar, vamos falar aqui sobre competências centrais. E aí, o que é isso, né? Competências centrais são as nossas habilidades que nós podemos elevar aí para múltiplas esferas. Então, elas são importantes, são significativas e são essas coisas que a gente faz melhor, que os outros não conseguem fazer da mesma forma que a gente e nem de longe. A gente faz melhor e mais rápido. Todo mundo tem alguma habilidade dessa. E o livro começa com esse tema, com a história de um judeu nascido em 1937, que ele foi logo para os campos de concentração, só que ele conseguiu escapar com a mãe dele. E aí ele se tornou um químico super famoso, super reconhecido, ganhou o Prêmio Nobel de Química, mas não parou por aí. Ele sabia que ele sempre gostou de arte, sempre gostou de poesia e ele se considerava observador. E isso porque quando ele e a mãe fugiram ali do campo de concentração, eles passaram quase um ano escondidos. Ele era uma criancinha bem pequena e ele ficava vendo tudo o que acontecia no mundo por uma frestinha na porta, um pedacinho ali que ele ficava ali parado olhando. Então, depois que ele ganhou o Nobel de Química, ele começou a investir em poesia e ele entendia que aquilo era o que ele realmente queria fazer da vida e realmente sabia fazer. E ele teve muito sucesso nisso. Ele identificou essa coisa da observação que veio lá de trás, quando ele estava ali preso, vendo tudo pela frestinha da porta, como se fosse a competência central dele. E depois de ele ter todo o sucesso na área que ele escolheu primeiro, ele resolveu focar naquilo que ele sabia que ele realmente fazia muito bem. E todo mundo tem suas próprias competências centrais, você também tem. E às vezes tem uma competência que se adequa a vários tipos de trabalho e você pode ir migrando ali entre eles. Não existe um motivo para uma pessoa fazer a mesma coisa para sempre, você não está preso a nada. Só que nós temos que descobrir quais são nossas competências centrais. Porque quando a gente sabe, a gente também descobre o que fazer com as nossas 168 horas. Porque o melhor uso delas é quando a maioria das horas está ali alocada nas suas competências centrais. Porque além de ser o que você faz melhor, é também o que você faz mais rápido. Você vai gastar então menos tempo e vai ter resultados muito mais positivos. E para quem não tem a mínima ideia dos pontos fortes, a solução é ir experimentando. A autora dá uma dica de escrever uma lista com 100 sonhos que você tem. 100 coisas que você quer fazer, que você tem interesse, que você já pensou de fazer na vida, para você se conhecer. E pode até ter coisas ali que já aconteceram, são sonhos já realizados e coloca na lista também. A partir disso, você vai direcionando as suas 168 horas para viver aí esses sonhos e essas experiências, porque fazer coisas diferentes traz autoconhecimento. Você vai acabar descobrindo coisas que você é bom e que pode até ser ali parte das suas competências centrais. Eu mesma já testei vários aplicativos de organização diferentes, testei não escrever nada na minha agenda, testei deixar as coisas para a última hora, testei fazer tudo nos mínimos detalhes, com muita antecedência,
Testei viajar com todos os detalhes planejados há 6 meses. Também estive num lugar e nem sei o que eu vou fazer no dia seguinte. E tudo isso me mostrou que planejamento era um dos meus pontos fortes. E aí eu fui conversando com outras pessoas e descobri que esse é um ponto fraco de muita gente. Ou seja, eu posso fazer isso pelas pessoas porque o resultado vai sair melhor e mais rápido. Da mesma forma, eu sei que matemática é meu ponto fraco. Eu sou dessas que eu recebo troco, eu só finjo que eu entendi. Assim, fica aquele olhar atento, tá, deve ser isso mesmo, torço para estar certo. Eu vou transferir, então, qualquer coisa relacionada a cálculo para uma pessoa que é a competência central em matemática, que vai fazer qualquer coisa relacionada a isso muito mais rápido e muito melhor do que eu. Nessa mesma linha, também dá para você fazer uma lista de tudo que você gosta e o que você não gosta de fazer. E eu adoro essa técnica, eu sempre falo com todo mundo, assim. E isso pode ser tanto na sua vida profissional quanto na sua vida pessoal. Por exemplo, eu odeio tirar o lixo. Então, quanto ali do seu dia está alocado em tirar o lixo? O que você gosta de fazer no seu dia a dia? O que você não gosta de fazer de jeito nenhum? Sabendo disso com clareza, você consegue ver se alguma dessas coisas que você não gosta podem ser delegadas. Porque às vezes tem gente ali do seu lado que adora fazer o que você detesta e detesta fazer o que você adora. E aí, com isso, seu dia vai se tornando mais agradável, mais próximo das suas competências, mais leve e até mais fácil. E além disso, um acréscimo que eu faço aqui, no caso de tarefas que você não gosta, mas elas precisam ser feitas por você, o ponto-chave é descobrir uma coisa que você gosta dentro daquilo. Como que a gente transforma isso em algo mais agradável? Isso considerando que você realmente tem que fazer essa coisa que é muito importante ali para sua área de atuação e você quer continuar fazendo aquilo. E eu já fiz isso com o meu trabalho. Tinha um tipo de ação que eu não gostava de jeito nenhum, não gostava da matéria, mas eu precisava fazer. Eu gosto da minha profissão, eu gosto do meu trabalho, tinha que ser feito, eu quero continuar fazendo. Ninguém vai amar 100% do seu dia, né? Isso é inviável, a gente sabe que isso não existe. Não tem como 100% das suas 168 horas serem alocadas em coisas que você ama. Por isso que a gente tem esse pontinho aqui. Eu tenho que fazer uma coisa que eu não gosto. Como que eu deixo ela um pouco mais agradável? Isso é uma ajuda para você ter cada vez mais coisas que você gosta no seu dia. Então, no meu caso, eu sei que analisar uma ação e ir anotando pontos-chave, estratégias, é o que eu mais gosto. E aí eu fiz com que essa fosse a primeira tarefa daquele tipo de ação. Porque aí eu começava com uma coisa que eu adoro fazer, mesmo não gostando da matéria, e me deixava mais animada para pelo menos começar e o resto fluía melhor. Então, essa lista do que você gosta, do que você não gosta, também te ajuda a conhecer e a descobrir suas competências centrais e transformar coisas que você não gosta em coisas um pouco mais agradáveis, alocando ali uma competência central dentro daquilo. Tá? E aí, isso tudo está ligado à ideia do trabalho certo. Imagina só, você fez todas essas listas, analisou todas as suas atividades, teve sei lá quantas experiências na sua lista de sonhos e viu que o que você mais gosta é trabalhar com programação, desenvolver software, criar produtos inovadores, você quer até criar um produto digital envolvendo esse assunto, mas, na verdade, você é contador. E é uma ótima profissão, e tem várias pessoas que querem muito ser contadores, amam ser contadores, mas você viu que não tem nada a ver com você. Sabendo disso, você acha mesmo que o seu trabalho sempre vai sair bem feito? Você até pode ser realmente uma boa profissional, mas você quase nunca vai estar lá querendo fazer as coisas que você tem que fazer. Ao contrário da pessoa que ama trabalhar com isso e faz o que você faz em muito menos tempo e muito melhor. Então, encontrar o trabalho certo faz muita diferença nesse contexto geral da gestão da sua vida, porque você já sabe que passa a maior parte das suas 168 horas trabalhando. Então, ter o trabalho certo, ao invés de te tirar energia no final do dia, pode causar o efeito contrário. Quando a gente gosta do que a gente faz, a gente tem energia para o resto da vida também. E eu pensei nesses vídeos, por exemplo, num dia tarde da noite. Mas eu não estava cansada, eu não estava brava por fazer alguma coisa à noite. E agora eu estou gravando aqui no final de semana, mas estou super animada, estou super motivada, doida para ver o resultado final. E quando terminar, eu vou estar cheia de energia para viver o máximo o resto do dia. Agora imagina se eu tivesse que trabalhar de segunda a sexta, ainda que meio horário, fazendo conta. Imagina fazer isso nem que fosse só por 4, 6 horas por dia. Eu sei que a minha competência central não é matemática.
Eu ia demorar muito mais tempo para fazer uma coisa que um colega meu, que é ótimo com números, vai fazer em minutos. Isso gera frustração, cansaço, desânimo, e a gente vai levar esses sentimentos para as outras áreas da nossa vida. Como é que você vai ser produtivo se você faz uma coisa que não é seu forte? Entendeu a importância de encontrar essas suas competências centrais e focar o seu trabalho nisso? Eu gosto de escrever, eu gosto de criar, eu gosto de ter ideias, eu gosto de ter autonomia para colocar minhas ideias em prática, eu gosto da proximidade com as pessoas do meu trabalho. Então, a advocacia, no lugar que eu estou hoje, é ótimo para mim. Se você vê que você não está no trabalho certo, você está desperdiçando aí umas 35, 48 horas no mínimo, 40 horas no mínimo dessa semana. Isso, você vale mais do que isso, você merece muito mais do que isso. Então, agora a gente vai lá procurar o seu trabalho certo. A primeira dica para achar seu trabalho que vai ter conexão com suas competências centrais é pensar no que você brincava quando você era criança. O que consumia várias horas do seu dia quando você não tinha mais nada para preocupar? Você sempre sonhou em desenhar, por exemplo. Ser desenhista, designer, que é uma coisa que está super em alta hoje, mas no final das contas você fez medicina, porque te falavam que desenhar não ia te levar a lugar nenhum. Talvez esse possa ser o seu trabalho certo hoje. Nenhum trabalho vai dar errado se você for bom no que você faz. E até na medicina você pode fracassar se você detestar essa profissão. Ainda que você ganhe bem, que custo que isso tem para a sua vida? E as inúmeras horas semanais que você está sacrificando em razão de uma coisa que só suga sua energia e não é sua competência central. Outra dica é prestar atenção naqueles momentos que você está mais absorvida pelas atividades. Quando você se dá conta assim, que as horas passaram, você nem viu, não foi num piscar de olhos, você produziu por horas e horas e não sentiu aquele cansaço no final do dia. O que você estava fazendo? Isso tem muito a ver com o seu trabalho certo. Estar no seu trabalho certo gera felicidade. E uma das pesquisas do livro mostra que pessoas infelizes assistem 20% mais televisão do que pessoas felizes. Elas gostam de ter um escape, não gostam de gastar tempo resolvendo problemas ou solucionando obstáculos. E aí a terceira dica é pensar o que você ama tanto que você faria até de graça. O que as pessoas provavelmente pagariam para fazer. Isso é bem semelhante ao método Ikigai, que é um termo japonês que significa motivação da pessoa para viver. O livro não faz essa relação específica ao Ikigai, mas é bem parecido se você quiser procurar alguma coisa sobre isso. E aí, no final, dica final aqui para descobrir o seu trabalho certo. O que você faria se você ganhasse agora 10 milhões de reais? Você já tem 10 milhões de reais, você não precisa mais trabalhar para viver. Mas tem alguma coisa que você ainda ia querer fazer? É um fato que as pessoas gostam de estar ativas, elas gostam de ter um trabalho, mais do que ficar em casa o dia todo, todos os dias, fazendo nada. As pessoas gostam de se sentir úteis. E aí, o que você ainda faria se ganhasse 10 milhões de reais? E aí você pode estar aí falando, não, eu ia amar não fazer nada, eu só quero não fazer nada. Mas tá, você ia amar ali durante uns 3 meses e depois ia querer algum propósito de vida. Então, vamos considerar aí uns 3 meses sabáticos, fazendo nada, viajando o mundo, ou então 6 meses, aproveitar ao máximo não fazer nada. E no final dos 6 meses, você tem 10 milhões de reais. E aí? Qual o trabalho que vem à sua cabeça que você pode continuar fazendo mesmo assim? Tá aí um bom início de qual é o seu trabalho certo. A questão toda aqui é que você precisa mudar a sua vida para passar mais tempo fazendo as coisas que estão ali nas suas competências mais fortes e, consequentemente, o seu trabalho certo, e menos tempo naquelas que não são significativas e nem prazerosas para você. E aí, vocês gostaram? Eu quero todo mundo fazendo esses testes a partir de hoje para encontrar suas competências centrais e, principalmente, tentar aplicar essas competências no trabalho que vocês estão fazendo hoje, caso seja possível. Igual eu fiz ali na minha ação chata, tenho certeza que vocês conseguem fazer também. Então, me conta aqui o que vocês mais gostaram nesse vídeo, se já estão aplicando alguma dica, e amanhã a gente volta com muito mais formas de aproveitar ao máximo as suas 168 horas. Até amanhã!